Obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por todos que estão aqui, né, assistindo. É um prazer para mim poder compartilhar parte do meu trabalho. Como você disse, é um trabalho bastante recente, que eu tenho feito com a professora Mônica Klepp, em colaboração, que é minha supervisora de pós-doutorado aqui da UNAM, que é a Universidade Autônoma, Nacional Autônoma do México. E, bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a nossa análise a respeito da existência de soluções que possuem componentes que mudam de sinal, que a gente chama de picos, ou em inglês, spikes. E a gente diz que esses são picos acoplados ou desacoplados de acordo com o tipo de solução que a gente obtém, tá? Então, eu acho que vai ficar um pouco mais claro o título a partir do momento que a gente for vendo como que a gente construiu esse trabalho. E a apresentação vai ser dividida nesses 4 tópicos principais. Eu vou dar uma introdução, explicar o que a gente fez e a teoria por trás e dividir, né, a nossa análise em dois tempos. O primeiro tempo é quando a gente estuda o problema limite e depois a gente vê como que se comportam as soluções assintoticamente para a gente chegar nessas soluções do sistema limite, tá? Então, vamos lá que vocês vão entender melhor. Bom, esse é o sistema em domínio limitado que a gente trabalha. Ele é dito singularmente perturbado porque a gente coloca um parâmetro epsilon que tende a zero. Se epsilon está constante, aqui fixado, por exemplo, pode ser 1, a gente está com um sistema em domínio limitado que é dito competitivo, porque esses parâmetros aqui, lambda e j, eles são negativos. E esse parâmetro, ele mede a interação entre as componentes, né? Então, por isso que a gente diz que é competitivo, porque elas competem, tá? E o nosso objetivo é estudar a existência de solução para esse sistema e o comportamento assintótico dessas soluções, quando a gente faz o epsilon ir para zero. E as soluções que a gente procura são semipositivas, porque a gente admite que algumas componentes, né, o is, vejam que a gente tem L componentes na solução, algumas podem ser positivas e algumas mudam de sinal. Também podemos considerar que todas são positivas ou que todas mudam de sinal, né? Que são os casos extremos. E o nosso método, ele requer que a dimensão seja maior ou igual que 4, porque a gente usa um método de simetrias. Todo o nosso argumento e abordagem é baseado em impor simetrias que as soluções vão satisfazer, e essas simetrias vão nos garantir que as soluções são não radiais e que mudam de sinal, tá? Então, a gente precisa de uma geometria no espaço Rn que tenha pelo menos 4 componentes para construir essas simetrias. Além disso, alfa e beta são parâmetros que vão variar desde que a soma seja P. E P está entre 2 e 2 estrelas, porque nós estamos com um problema subcrítico. Vejam que P-1 é o grau da não linearidade, né, aqui. Ok? Então, esse é o problema. E, além de estudar a existência e o comportamento assintótico, que já são 2 objetivos, o terceiro objetivo seria ver o que acontece no limite, né? E aí a gente vai ter um problema limite e estudar esse problema no RN também, tá? Então, quando a gente fixa um ômega, que é a bola unitária, a gente consegue ver claramente 2 perfis que podem acontecer quando o epsilon tende a zero para soluções desse sistema, que é o sistema em domínio limitado. Bom, o primeiro perfil é a existência de picos acoplados para o sistema limite, que é esse sistema aqui. Vejam que é o mesmo sistema, só que agora no RN, né? E aí não tem o epsilon, porque o epsilon tende a zero. Quando você faz um reescalonamento no sistema, você obtém no limite um sistema no RN. E aí, a gente vai impor algumas simetrias na nossa solução para o sistema com epsilon, que quando a gente fizer o limite, vai nos gerar uma solução para o sistema limite. Então, a gente diz que são picos acoplados às componentes da solução do sistema com epsilon,
Por que acoplados? Porque depois de um reescalonamento, eles continuam acoplados, gerando uma solução do sistema limite, tá? O segundo perfil é de picos desacoplados, porque neste caso, a gente impõe outras simetrias, menos simetrias, e isso vai nos dar um comportamento das soluções do sistema em domínio limitado, que quando epsilon tende a zero, você faz um reescalonamento, uma translação, e aí esses picos, que são as componentes, se afastam e se desacoplam. E você tem um fenômeno de segregação, e aí o que você obtém, na verdade, são soluções para as equações, né? Vejam que essa parte do sistema some e você fica com o sistema desacoplado, que são, na verdade, as puras equações do Rn. Tá bom? Então, aqui, vejam que o que muda é esse parâmetro μ, né? Para cada i, para cada componente, a gente tem um parâmetro diferente. Então, as equações são diferentes nesse sentido. Então, esses são os dois comportamentos possíveis. Por que a gente estuda esse tipo de sistema, né? Bom, na física, a gente ouve falar o tempo todo sobre os Bose-Einstein condensates. Então, se você estuda ondas estacionárias e a mistura de Bose-Einstein condensates que coexistem em estados hiperfinos que se sobrepõem no espaço, você tem um sistema desse tipo que vai modelar esse tipo de problema, tá? Então, a principal motivação vem daí. É claro que é só uma motivação. Nosso sistema, ele pode ser modificado de várias formas, e aí você obtém outros sistemas a partir dessa motivação inicial, tá? Esse trabalho aqui, ele é um trabalho, assim, excelente para explicar esse tipo de iteração e como acontece esse fenômeno físico que está por trás, né, da motivação para estudar o sistema matemático. E no nosso caso, a gente diz que esses parâmetros MIs, que são positivos, que aparecem lá no sistema, eles medem a interação entre partículas em um mesmo estado, que é atrativo porque Mi é positivo. E os parâmetros lambdas, como eu já tinha mencionado, são negativos, então dizem que partículas em estados diferentes se repelem. E aí, é claro que a intensidade vai ser dada de acordo com o tamanho, né, do valor absoluto desses parâmetros. Outro tipo de motivação vem da biologia. Você pode utilizar esses sistemas para modelar a interação entre espécies biológicas distintas. Então, no nosso caso, nos indivíduos que estão numa mesma espécie, que são da mesma espécie, eles vão interagir de forma atrativa. E quando são de espécies distintas, de forma repulsiva. Então, faz todo sentido usar esse tipo de problema para você estudar a interação entre espécies da biologia, tá? Então, a motivação vem daí. Se a gente olha para a literatura, bom, os precursores a pensar em estudar esse comportamento assintótico desse tipo de sistema foram Lin e Wei, em 2005. Então, é um trabalho, bom, é uma abordagem, um tipo de problema que a gente está estudando que é bastante recente, né? Em 2005, eles lidaram com um sistema mais simples, porque eles estavam ali em dimensões inferiores, então eles trabalharam de uma forma completamente diferente da nossa, eles não usaram simetrias, e eles trabalharam com a nonlinearidade cúbica, então, no caso deles, por ser também um sistema subcrítico, o P era 4, né? Então, aí a nonlinearidade tinha grau P-1, que é 3, e alfa e beta constantes iguais a 2, tá? E eles procuraram soluções de energia mínima positivas. E aí estudaram o comportamento, né, dessas soluções quando o epsilon vai para zero. O que eles concluíram é que os picos deles se desacoplam. Então, eles conseguiram uma conclusão semelhante ao nosso segundo perfil, de desacoplamento, né? E aí, os picos, no caso, após um reescalonamento, geram soluções ground state do problema. Por que ground state? Porque quando você está com esse problema PI, a gente sabe que a solução positiva deste problema, ela é única e radial, a menos de translações, tá? Então, se você está estudando soluções positivas do sistema e você tem um fenômeno de desacoplamento, então, na verdade, você não obtém apenas uma solução de energia mínima, você obtém a solução ground state para o problema. E aqui a gente já vê que começa a ser bem diferente do sistema, porque no sistema não funciona assim. A solução positiva de energia mínima, ela não é ground state, tá? Esse é o trabalho, então, de Lin e Wei, que foi precursor
para o sistema. Se você pensa agora na equação, porque para o sistema em dimensões superiores, a gente não encontrou nada ainda na literatura, nós acreditamos que o nosso trabalho é o primeiro. Então, esse nosso trabalho foi baseado nesses três que foram feitos para a equação em dimensões superiores, também utilizando uma abordagem que toma a vantagem, né, que utiliza o fato das simetrias do RN nos proporcionarem algumas propriedades boas para soluções, tá? Então, isso foi uma inspiração para a gente, esses três trabalhos. O primeiro, que é um trabalho muito bonito e bastante antigo até, é um trabalho que é bastante inovador para a época que ele saiu, de Bast e Wieland, em que eles, de forma simples, constroem subgrupos de isometrias do RN que vão dar soluções que são não radiais e mudam de sinal para o problema PI, que, lembrando, é o problema da equação, né, desacoplada. Só que o que eles fizeram aqui não vale para n igual a 5. Então, bastante tempo depois até, né, se você for pensar, 11 anos, Locke e o Wheeler conseguiram provar que também era possível obter uma solução quando n é 5. E aí, bem depois, em 2016, Klepp e Siricant, eles conseguiram generalizar esses dois papers e achar algumas simetrias mais gerais que gerassem soluções diferentes para o problema para n maior ou igual que 4, tá? E aí, notando aqui que esse é um problema no RN, tá? Então, é o problema limite, quando se desacopla, né? E aí a gente se baseou principalmente nesse artigo aqui, de Klepp e Siricant, porque a gente queria generalizar o que foi feito aqui para sistemas. Como eu disse, a gente enfrenta vários desafios, porque quando você está com um sistema, você está com várias equações. E então é diferente de você estar com uma equação só. A forma como as simetrias se comportam pode fazer com que as suas equações se mantenham acopladas ou se desacoplem. E isso vai depender das simetrias que você impõe para construir suas soluções, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, das diferenças, né, dos desafios que a gente enfrenta no sistema. Sobre o sistema limite, né, que é o que eu estou falando aqui, que é a generalização da equação, a gente tem um resultado lá de 2005 de Lin Wei que fala que para o sistema não existe solução ground state, que começa a diferença, né, como eu falei. Para a equação tem, para o sistema não. Mas, logo depois, Siracov provou que a solução positiva de energia mínima existe. Então, dentre todas as positivas, existe uma que atinge a energia mínima. Qual a diferença? A ground state seria a de energia mínima dentre qualquer solução não trivial, né? Quaisquer soluções não triviais. E aqui eu estou falando só das positivas. Então, essa primeira não existe, mas essa sim. E aí vem a nossa próxima pergunta. Bom, se existe a solução de energia mínima positiva, será que existe uma que muda de sinal, apesar de não ser a ground state? Ou uma que tenha componentes positivos e componentes que mudam de sinal? E aí, os primeiros a pensarem nisso foram Sato e Wang, em 2015. Eles também trabalharam com dimensão menor ou igual que 3, com a não linearidade cúbica, alfa e beta constantes, então um sistema um pouco mais simples. Mas eles conseguiram mostrar, usando outra abordagem completamente diferente da nossa, a existência de solução de energia mínima radial. Então vejam a diferença, a nossa é não radial, a deles é radial. Alguns componentes positivos. No caso aqui, eles trabalharam, na verdade, com só duas equações. Então, era uma componente positiva e uma componente que muda de sinal, tá? O sistema deles era de duas equações apenas. E aí, aqui estão, então, esses resultados importantes, esses trabalhos que nos dão informações sobre o sistema limite, tá? Bom, então, o que a gente fez? Recapitulando. A gente trabalhou com n maior ou igual que 4. As nossas soluções são não radiais, componentes positivas e componentes que mudam de sinal. Ou podemos considerar todas positivas e todas que mudam de sinal também. Então, isso nos dá um resultado de multiplicidade de solução. Por quê? Bom, você fixa um M entre 0 e L, lembrando que L é o número de componentes, né, da sua solução, e aí você escolhe quais são as componentes, as primeiras M, que vão ser positivas, e quais são as últimas que vão mudar de sinal.
Então, você, além de escolher o número de componentes positivas e o número de componentes que mudam de sinal, você escolhe quais são. Lembrando que as componentes são distintas porque a gente tem aqueles parâmetros MI, né? E o MI, ele pode mudar, ele não precisa ser igual, ele pode mudar de acordo com a componente. O que é importante frisar aqui é que esse nosso resultado é para n igual a 4 ou maior ou igual que 6. Então, vejam que tem um gap aqui no n igual a 5. E vocês vão entender logo após por quê. Então, para n igual a 4 ou n maior ou igual que 6, a gente consegue essa solução para o sistema limite. E é uma solução que satisfaz essas simetrias aqui. Então, vejam que a gente identifica o Rn com duas cópias dos complexos, é por isso que a gente precisa de pelo menos 4 dimensões, porque a gente identifica o R2 com complexos, né? E coloca o Rn-4 aqui. Então, esse Rn-4 pode aparecer ou não. Se n for 4, ele não vai aparecer, não tem problema. Se n for maior que 4, no caso maior ou igual que 6, nesse resultado, vai aparecer um R2 ou algo mais do que um R2 aqui. E também não tem problema, tá? E quais são as simetrias? Bom, são rotações definidas nesses complexos e nas últimas componentes do Rn-4, todas as possíveis isometrias do Rn-4, né? Então, a gente tem aqui o grupo Rn-4. Além disso, a gente coloca uma reflexão que, no caso, troca de lugar esses dois complexos, vejam. E é aqui que mora a mudança de sinal, porque a gente vai construir uma ação de grupo, com um grupo que nos dá essas simetrias, de maneira que nas últimas componentes, esse sinal aqui, ó, seja diferente, quando eu troco o Z1 com o Z2, tá? Então, é por isso que a nossa solução tem componentes que mudam de sinal. E a gente acha a solução de energia mínima dentre todas que satisfazem essas simetrias. Então, esse é o nosso primeiro resultado principal. Por que é impossível para n igual a 5? Quando você está com um sistema, o espaço de pontos fixos do grupo de simetrias que você considera, ele tem um papel muito importante. Quando você está com a equação, isso não faz diferença. Mas no sistema, sim, devido ao fato do acoplamento e desacoplamento das equações do sistema. O que é o espaço de pontos fixos? Quando você tem um subgrupo de isometrias do Rn, você define um subespaço vetorial dado por todo x de Rn, tal que, se eu aplico essas isometrias, o meu x fica fixo. Ou seja, as isometrias não vão afetar o x. Quando eu tenho um subgrupo muito grande, por exemplo, se eu tenho todo o ON, esse fixo é trivial. Ou seja, ninguém fica fixo. Sempre vai ter uma isometria que vai modificar o x. E aí, se esse fixo é trivial, pode ser todo o ON, que é o caso das soluções radiais, ou pode ser algum outro subgrupo que tenha um fixo trivial, eu tenho esse resultado de existência e não existência. Se é trivial, existe uma solução de energia mínima que satisfaz todas essas simetrias. Em particular, no nosso caso, são as simetrias 1.1, que eu falei que são aquelas rotações e a translação. Mas não precisaria ser exatamente essas, poderiam ser outras. Por que a gente coloca essas? Porque a gente quer construir solução que muda de sinal, tá? Então é por isso. Mas poderiam ser outras, desde que seja um subgrupo que tem um fix trivial. Se o fix tiver dimensão, ou seja, se existir algum x em Rn que não é o zero, que fica fixo por todas as isometrias de G, então não tem solução. É um si somente si, por isso que é um resultado de existência e não existência. E o que acontece é que com n igual a 5, não existe esse subgrupo. Não existe um subgrupo de isometrias que tenha um fixo trivial e que gere uma solução que muda de sinal. Então, é impossível encontrar essa solução para o sistema quando n é 5, tá? Quando eu olho para o sistema com Epson, né, em domínio limitado, e quero entender o comportamento assintótico, eu tenho dois resultados principais, como eu falei, por causa dos dois perfis. Eu fixo essa norma equivalente, e aí, o que eu tenho? Bom, no primeiro resultado, ele é bem parecido com o teorema 1, porque ele me gera também uma solução do sistema limite. Qual a diferença desse teorema 3 para o teorema 1? A diferença é que agora eu fixo uma sequência de epsilon que vai para zero,
E aí eu tenho uma sequência de problemas, de sistemas, e aí para cada sistema eu acho uma solução, e essas soluções, elas vão, após um reescalonamento, gerar uma sequência minimizante para o problema limite. E aí, então, é a partir dessas soluções que eu construo uma solução para o sistema limite, que é dada pelos picos, né, acoplados, como eu disse. Picos porque essas são as componentes, que são os picos da solução do problema limite, e essas são as componentes da solução, perdão, aqui da solução do problema com epsilon e aqui do problema limite. Então vejam que WI, após um reescalonamento e fazer, né, esse limite aqui nos mostra a convergência forte na norma epsilon K, tá? Por isso que a gente tem que fazer esse reescalonamento. A gente obtém essa solução. Então, essa é a diferença. Lá no Teorema 1, a gente só diz assim, olha, existe uma solução para o sistema limite para cada m que eu fixo. Aqui eu digo, olha, se eu tenho uma sequência de números tendendo a zero e olho para o sistema com esses números epsilon, então, além de achar uma solução para o sistema com epsilon, eu sei que essas soluções se comportam de maneira que, no limite, eu obtenho uma solução para o sistema limite, tá? Então, são os picos acoplados. Além disso, essa solução herda o comportamento das soluções dos sistemas com o epsilon. Então, as primeiras m componentes vão ser positivas e as últimas vão ser não radiais e mudar de sinal. E a gente pode definir essa constante C chapéu M, que é a soma das normas das componentes da solução, ou ainda o limite, né, da soma das normas das componentes da solução do sistema com epsilon. Por que a gente define essa constante? A gente vai comparar essa constante com as soluções dadas por esse outro teorema, teorema 4. E aí a gente vai ver uma comparação de energia entre elas, tá? Então, qual a diferença do teorema 3 agora para o teorema 4? Aqui nós também vamos pegar uma sequência de epsilon indo para zero, vamos achar a solução do sistema em domínio limitado, vamos fixar um M de forma que as primeiras componentes sejam positivas e as últimas mudem de sinal e sejam não radial, mas agora é para N maior ou igual que 5. Então, vejam, lá no outro teorema não valia para N igual a 5. Aqui não vale para N igual a 4. Então, é para N a partir de 5, para todo N a partir de 5, tá? E aí vocês vão entender nos próximos slides por quê. Por que lá não vale para 5 e aqui não vale para 4, tá? Mas, por enquanto, vamos entender qual a diferença dos resultados. Lá no teorema 3, aqui no teorema 3, a gente tem que no limite os picos são acoplados, me dando uma solução do sistema limite. Aqui no teorema 4, não, eu vou ter, além dessas soluções, sequências para cada componente, e aí, após fazer um reescalonamento e uma translação, eu vou obter uma solução para o problema desacoplado, para cada um deles, né? Vejam que essas informações aqui são importantes, porque esse limite nos garante que essas sequências estão dentro da bola. E esse limite nos garante que essas sequências se repelem. Então, quando você faz esse reescalonamento e manda o K para infinito, elas se afastam. Essas sequências vão ser os pontos de concentração das soluções. Então, é por isso que as componentes se desacoplam. E aí você agora tem soluções das equações e não do sistema. Além disso, elas também vão herdar o comportamento das outras soluções lá do sistema com epsilon. Então, as primeiras componentes vão ser positivas, as últimas não radiais, mudar de sinal, e vão satisfazer essas simetrias. Notem que aqui a gente tem simetrias também na última componente, tá? Isso aqui é algo que a gente ganha de bônus, eu vou explicar na hora que eu for falar sobre a demonstração do teorema, porque na verdade isso não é imposto pelas simetrias que a gente coloca. Vocês vão ver quais são as simetrias que a gente coloca para o teorema 3 e para o teorema 4, e essas não são impostas. Mas como a gente está com o problema
com os problemas desacoplados, a gente ganha essas simetrias aqui também, na última componente. E vejam, a gente define um CM agora, que é também a soma das normas das componentes, ou o limite, né, dessa soma, quando eu estou falando das componentes da solução do problema com epsilon. E aqui a gente pode comparar. Quando n é maior ou igual que 6, eu posso aplicar tanto o teorema 4 quanto o teorema 3. E aí eu posso comparar essas duas energias. Por que eu digo energia? Na verdade, quando a gente está com a solução de energia mínima, a gente sabe, a gente vai ver mais para frente aqui também, que essa energia ela é uma constante vezes a norma da solução. Então, quando eu defino esses Cs como sendo a norma, eu estou dizendo que a energia da solução vai ser uma constante vezes isso. Então, eu posso comparar essas duas constantes, isso significa que eu estou comparando as energias, tá bom? E aí, bom, agora eu vou falar um pouco das conclusões desses resultados. A primeira conclusão é que o resultado do teorema 4, ele é esperado, já que nós estamos com um caso repulsivo. A gente espera que as componentes se afastem mesmo. Então, os pontos de concentração das componentes da solução, eles vão se afastar cada vez mais, a distância vai tender a infinito, tá? E por que a gente espera isso? Como eu disse, porque a gente está no caso repulsivo. Porém, lá no teorema 3, eles não se afastam. Eles todos se concentram na origem. E isso não era esperado, porque eles se comportam como se os lambdas fossem positivos. Então, esse teorema 3, ele nos dá uma solução do sistema de maneira não esperada, tá? Quando você está com esse sistema competitivo, espera-se mesmo que não exista solução do sistema limite, porque espera-se que as componentes se afastem cada vez mais. E por que isso acontece, então? Por que a gente tem uma solução para o sistema limite? Aí entra o poder das simetrias, né? Essa abordagem de simetrias ela é muito interessante porque a gente consegue enxergar que quando você coloca simetrias que sobem a energia da sua solução o suficiente, aí o sinal não é determinante. Nós não temos um fenômeno de segregação. No teorema 4 nós temos, no teorema 3 não. E por quê? Porque a gente coloca mais simetrias, como eu disse. Teorema 3, vocês vão ver que as simetrias, a gente, além das simetrias do teorema 4, a gente coloca muitas outras mais. Isso faz com que a energia seja alta, e o fato da energia ser alta anula o efeito, né, do sinal desses parâmetros aqui, tá bom? Como eu já mencionei, a gente não encontrou nada na literatura que siga essa linha para um sistema elíptico, o comportamento assintótico das soluções em dimensão superior. A gente só achou para n igual a 2 ou 3 e não trabalha com simetrias, porque não é possível, né? Então, é uma abordagem nova para esse tipo de problema. E, mais uma vez, frisando no poder aqui do espaço de pontos fixos, né? Os pontos de concentração das componentes da solução estão nesse espaço de ponto fixo. Então, é por isso que a gente tem dois perfis. Quando eu estou com um subgrupo que a ação me dá um espaço de pontos fixos trivial, todas as componentes vão ter que se concentrar na origem. Então, elas ficam acopladinhas, porque todas têm o mesmo ponto de concentração. Porém, se eu estou com um subgrupo que tem um espaço de pontos fixos não trivial, bom, ele é um espaço vetorial, então ali tem infinitos pontos que podem se afastar de quantas formas eles quiserem. E o que acontece é que as componentes, elas vão se concentrar exatamente nesses pontos, que se afastam indefinidamente. E por isso que se desacoplam, tá? Então, é muito importante o papel desse espaço de pontos fixos, que a gente chama de fix de G. E como eu já falei, não é possível fazer essa análise e esse tipo de argumento para n igual a 3, porque não é possível definir essas simetrias quando eu só tenho 3 componentes. Eu preciso de pelo menos 4 para definir as simetrias que vão me dar as soluções que mudam de sinal e são não radiais, tá? Bom, então vejam aqui o que nós temos por trás de tudo isso. Nós temos um subgrupo, como eu já falei várias vezes, de isometrias do Rn. Eu defino
as órbitas desse subgrupo como sendo o quê? Eu pego um X e aplico todas essas isometrias e vejo o que acontece com esse X. Isso vai ser a órbita de X. Tá? E essa órbita ela é importante também na construção dos argumentos. Além disso, eu fixo um φ, que é um homomorfismo de grupos, entre esse G e o Z2. Ou seja, para cada Gzinho que está em G, eu vou atribuir um valor ou 1 ou menos 1 para ele, usando essa função φ. E eu peço essa hipótese aqui. Se φ for trivial, não tem problema. Ou seja, eu posso levar todo mundo no 1. Mas se φ for sobrejetiva, ou seja, se tiver alguém que vai no menos 1, tem que existir um x0, tal que a órbita dele é diferente da órbita com relação ao quernio. Quem é o quernio? É o subgrupo de G que é levado todinho no 1, tá? Então, se eu sei que é sobrejetivo, esse subgrupo não vai ser igual a G. E eu preciso que tenha essa diferença aqui. Por que eu preciso disso? Bom, primeiro eu defino as funções φ equivariantes, que são funções que satisfazem essa igualdade para todo G em G. É uma função definida num aberto que precisa ser G invariante. O que isso significa? Significa que se eu pego um X nesse aberto θ e aplico a isometria, esse ponto Gx também tem que morar em θ, tá? Para que esteja bem definida a função. Então, as funções φ equivariantes são aquelas que o efeito que o G aplica no X é o mesmo que o φ de G aplica aqui no U de X, né? E aí, o que acontece? O A1 nos permite garantir que o subespaço de H1 de todas as funções que satisfazem isso, chamadas φ equivariantes, tem dimensão infinita. Então, eu posso tentar encontrar solução nesse subespaço. Além disso, se φ é trivial, vejam que aqui vai aparecer 1. Isso significa que aplicar uma isometria G em X não vai modificar a imagem da minha função. Então, eu estou com as funções chamadas G invariantes. E se é sobrejetivo, eu tenho garantia de que essa função é não radial e muda de sinal, porque para algum G vai aparecer um sinal menos 1 aqui. E aí, o que eu estou dizendo é que tem um ponto, que é Gx, em que a U tem um sinal, e no ponto X tem outro sinal. Então, essa função necessariamente muda de sinal e é não radial, tá? Então, é assim que a gente constrói o subespaço de H1, onde a gente vai procurar as componentes da solução. E agora, os exemplos de subgrupos que nós vamos utilizar para provar os teoremas principais. Então, observem, esse subgrupo chamado gama, ele é gerado por aquelas rotações definidas nos complexos e por aquela translação, lá do 1.1 que eu mostrei para vocês, lá no teorema 1. Então, é usando esse subgrupo que a gente vai construir aquelas soluções que satisfazem essas simetrias. Vejam que, nesse caso, eu não imponho nada na última coordenada. Então, se n é 4, não tem problema, essa coordenada não aparece. Eu estou impondo simetrias em todas as coordenadas. Mas se n é 5 ou mais, então eu estou deixando essa coordenada fixa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque todos os pontos do tipo 0, 0x vão ficar fixos. Ou seja, eles vão estar no fix. Lembrem que eu falei que o fix, ele tinha um papel muito importante. Então, se eu estou com esse subgrupo gama e eu estou com n maior ou igual a 5, eu estou lá nas hipóteses do teorema 4. E eu tenho um fix não trivial, tá? Eu tenho que todos os pontos desse tipo são fixados por esse grupo. Se o fix é não trivial, a gente tem o segundo perfil de desacoplamento. Então, esse é o grupo que eu vou usar lá no teorema 4, tá? E qual é o φ que eu defino? Bom, ele é trivial nas rotações e ele muda de sinal na translação. Por isso que a gente vai ter aquele efeito lá 1.1 que eu falei no teorema 1. Além disso, por que vale o A1 aqui? Bom, esse é o quernio, que é o subgrupo dado pelas rotações. Então, se eu pego esse ponto x0, eu tenho que a órbita do quernio é essa, mas a órbita do gama é essa. Então, ela é maior, ela tem esse conjunto aqui a mais, tá? Por causa exatamente da translação que muda de sinal. Então,
vale o A1 e eu posso usar esse grupo. Eu vou usá-lo no teorema 4. O outro exemplo é um grupo maior. Vejam que aqui eu estou com o mesmo gama do exemplo 1, mas eu estou fazendo um cartesiano com o n-4, ou seja, eu estou impondo também simetrias nas últimas coordenadas. Então, esse é o grupo que eu vou usar no teorema 1 e no teorema 3. Lembrem que eu falei para vocês lá no início que o teorema 3 ele tem esse perfil de acoplamento porque eu estou com um subgrupo grande. Eu tenho mais isometrias, eu tenho muito mais, na verdade, porque eu estou dizendo que todo o todo o ON-4, né, age nessa última coordenada, ou seja, todas as possíveis isometrias de Rn-4 agem aqui. Lá no outro, não. Eu só falei, olha, tanto faz o que acontece aqui e aqui vai agir. Então, lá, na verdade, eu fixo, né, essas últimas coordenadas. Vejam que se n é 5, o que acontece aqui? Eu fico com o O1. Quem é o O1? O O1 é simplesmente a identidade. Então, se eu estou com o O1, eu não estou fazendo nada nessa última coordenada. É como se eu estivesse lá no exemplo 1. Ela está fixa também. É por isso que para n igual a 5, a gente não tem o resultado do teorema 1 e do teorema 3. Porque a gente vai usar esse grupo G, mas ele não funciona quando n é 5. Porque eu vou ainda assim ter um fix aqui. Eu vou ter uma coordenada real que vai ficar fixa. E o fix precisa ser trivial para que eu aplique esse resultado e ache a solução do sistema limite, né? Então, só para vocês entenderem por que, que não vale, né, a fundo, por que, que não vale para n igual a 5. Aqui eu vou estar com a mesma φ, tá? A diferença é que eu vou estendê-la como sendo também trivial para essas isometrias do ON-4. Então, agora o meu kernel, além do subgrupo das rotações, vai ter o ON-4, e aí, novamente, eu vou ter que essas duas órbitas são diferentes, né? Em relação a G e em relação ao kernel. Então, o A1 é satisfeito, não tem problema, posso aplicar para esse grupo, tá? Outra coisa importante é que tanto nesse grupo do exemplo 1, quanto nesse grupo do exemplo 2, as órbitas que eu defini lá no início, elas são ou triviais. O que é uma órbita trivial? É uma órbita de ponto fixo. Só tem o próprio x na órbita. Ou elas são infinitas, ou seja, tem infinitos pontos do Rn na órbita. Então, isso vai ser importante nos nossos resultados, que esses dois subgrupos ou têm órbitas infinitas ou têm órbitas triviais, ou seja, órbitas de ponto fixo, tá? Então, a estrutura variacional vai ser baseada em quê? Fixar um desses dois grupos e fixar φs, homomorfismo, para cada uma das componentes. Por quê? Lembrando que quando o φ é trivial, eu vou obter uma componente positiva. Quando o φ é dado pelos exemplos anteriores, eu vou obter uma componente que é não radial e muda de sinal. Então, como eu quero poder escolher quais componentes vão ser positivas e quais não, eu coloco um φ diferente para cada componente, tá? E todos eles têm que satisfazer a 1. Então, agora, olhando para o sistema com Epsilon, sob essas simetrias, eu estou procurando soluções no H01φ. φi, no caso, né? Cada componente tem que ter o seu φ correspondente, tá? E aí, eu defino o espaço onde moram essas soluções, né? É o cartesiano desses H01φs. Eu vou chamar de HL θ, tá? E vou definir as normas correspondentes, como já é padrão. O funcional associado é de classe C1 e a formulação fraca, como sabemos, é dada por sua derivada. E a gente aqui usa o princípio de criticalidade simétrica para garantir que quando eu acho um ponto crítico para o funcional definido nesse subespaço das L cópias do H01, na verdade, eu tenho um ponto crítico em todas as L cópias do H01, né? E aí, eu tenho que esse ponto crítico é uma solução do sistema, tá? Então, aqui o que a gente usa basicamente é que quando vocês define esse subespaço com base na ação de grupos, você está com uma restrição natural que a gente fala, né? A restrição natural te garante que se você tem um ponto crítico ali, na verdade, você tem um ponto crítico no espaço todo e tem uma solução fraca para o seu sistema, tá bom? E aí a gente quer solução de energia mínima. Então, a gente define a Harry, que é o conjunto onde moram todas as possíveis soluções, né?
Na Nerhari, a gente sabe que existe essa igualdade, então o nosso funcional fica simplificado. E aqui entra o que eu falei. Quando você procura energia mínima, você procura uma solução que tenha essa energia, que é o ínfimo das energias, de todas as possíveis energias da Nerhari. E dentro da Nerhari, o seu funcional ele é dado por uma constante vezes a norma da solução. Então é por isso que a gente define aqueles CMs lá que eu disse, que são proporcionais à energia, tá bom? Além disso, a gente define, né, o que é uma solução de energia mínima, como eu já falei, é a solução que vai atingir este ínfimo da Nerhari, e a gente garante a existência desses minimizers, que são as soluções de energia mínima para o problema em domínio limitado para cada epsilon fixado e que satisfaçam essas simetrias, tá? Sejam φ equivariantes, tá? Bom, em relação ao sistema limite, a gente tem também uma estrutura variacional. Aqui entra a hipótese que eu falei, que é importante, de requerer que o grupo que eu vou utilizar tenha ou órbitas triviais ou órbitas infinitas. Por que a gente coloca essa hipótese? Na verdade, a gente coloca para simplificar os nossos argumentos. Essa hipótese ela é muito interessante porque ela enxuga bastante as contas. A gente está fazendo agora um trabalho que é a continuação desse, em que a gente não coloca essa hipótese, e aí as contas ficam muito maiores porque as possibilidades são maiores. No fundo, o que você está retirando, né? Se você coloca essa hipótese, você está retirando a possibilidade de que G tenha órbitas finitas, mas que não sejam pontos fixos, ou seja, finitas que tenham alguns outros pontos dentro. E quando você retira isso, você simplifica muito, muito mesmo as contas. E o que você perde? Bom, na verdade, nesse caso a gente não perde nada, porque a gente só queria aplicar para aqueles dois Gs que são dos exemplos 1 e 2, e eles satisfazem essa hipótese. No caso geral, você poderia, através desses grupos que têm órbitas finitas, que não são pontos fixos, obter estimativas para a energia da solução. Então, se você usa um grupo desses, você tem soluções em que você consegue dizer, olha, a energia dessa solução é um número tantas vezes a energia ground state, que é a mínima de todas. Então, esse tipo de informação você não tem aqui com essa hipótese, tá? Mas, no geral, os argumentos ficam bem melhores, bem mais simples, bem mais enxutos, e a gente não perde nada com relação à existência e multiplicidade de solução que a gente obtém nesse trabalho. Então, o sistema limite com as simetrias, né? Ele tem uma aparência semelhante ao que a gente viu antes. Então, a gente pode generalizar o que foi feito lá para θ, colocando θ como se fosse Rn agora, e ter a estrutura variacional, definindo HL, a Nerhari, a energia mínima, funcional, tudo como antes, só que trocando θ por Rn. Tá bom? E aí, lembrando que, claro, agora não temos epsilon, né? Então, lá a gente tinha uma dependência em epsilon, aqui a gente não tem. Além disso, a gente define as equações, né, os problemas desacoplados também com as simetrias. Lembrando que a gente coloca uma simetria específica para cada componente. Então, quando eu olho para os problemas PIs, eu tenho também os FIIs correspondentes, tá? Defino o funcional associado a cada um desses problemas, a Nerhari e a energia mínima. Por que eu faço todas essas definições? Bom, porque eu também quero definir as soluções de energia mínima dos problemas desacoplados, problemas limites no RN, e porque eu quero comparar energias, na verdade. Eu quero comparar essas energias dos problemas desacoplados com a energia do sistema limite, tá? A energia mínima. E, mais uma vez, o fix é essencial, fundamental nesses argumentos. Nós temos agora dois resultados que vão mostrar isso. Esses dois resultados são os principais. O primeiro é a comparação dos níveis das Nerharis. A gente tem, a primeira conclusão é que o nível do sistema limite está sempre acima da soma dos níveis das equações. E quando o fix tem dimensão positiva, é igual. Então, aqui vem a importância do fix. Além disso, se eu estou com um sistema, L é maior ou igual que 2, e se eu tenho essa igualdade, a energia mínima não é atingida.
Ou seja, se eu tenho um fix com dimensão positiva, eu tenho essa igualdade e, portanto, não existe solução de energia mínima. Aqui, a gente prova aquele resultado de existência e não existência, que é o teorema 2, que dá a não existência no caso n igual a 5, tá? Então, é por causa disso. No n igual a 5, todos os subgrupos têm dimensão positiva, portanto, não é possível que essa energia mínima seja atingida. Não vai existir essa solução. O próximo resultado dá a volta do teorema 2, porque quando o fix é trivial, caracterizando as sequências minimizantes desse sistema limite, eu garanto que existe uma solução. Então, no limite, essa sequência minimizante, se o fix for trivial, vai gerar para mim uma solução. E aí, como é atingido, não vale a igualdade, né? Lembrando da proposição anterior aqui, tá? Então, é por causa dessa 3i aqui. Como ele é atingido, a desigualdade é estrita. No outro caso, quando a dimensão é positiva, então vale a igualdade, não existe a solução para o sistema, porém, eu consigo as soluções dos problemas desacoplados, né? E além disso, vejam que eu falei, os pontos de concentração moram no fix, são essas sequências aqui, que vão se afastar, tá bom? E esses são os dois perfis para o problema limite. Então, o teorema 2 segue desses dois, e o teorema 1 também segue do teorema 7. Teorema 7i, né, que é o caso em que o fix é trivial, desde que eu use o grupo adequado. Como eu falei para vocês lá, é o grupo do exemplo 2. Porque quando n é 4 ou maior ou igual que 6, esse grupo vai ter o fix trivial. Então, aplicando o teorema 7, eu tenho a solução que eu queria. Notem que aqui eu preciso fixar os φs triviais nas primeiras m componentes e os φs iguais ao φ do exemplo 2 nas últimas, para que as componentes sejam não radiais e mudem de sinal, tá? Então, aplicando o teorema, eu tenho a solução do sistema limite, que satisfaz 1.1. Lembrando que 1.1 são as simetrias dadas por esse G aqui, que são aquelas rotações e aquela translação. Tá bom? Então, teorema 1 é isso. Com respeito ao comportamento assintótico, a gente mantém as mesmas hipóteses e agora a gente tem o teorema 8, que é a conclusão direta do teorema 7. O que a gente faz nesse teorema 8? A gente pega uma sequência de epsilon, que tende a zero, e a gente considera os sistemas com esses epsilon. Aplica o teorema 5, que dá a existência dos minimizers para esses problemas em domínio limitado, e faz um reescalonamento dessas soluções que vão gerar sequências minimizantes. Então, lá no teorema 7, o que a gente tem? Se eu tenho uma sequência minimizante do problema limite, acontecem dois perfis. Um para o fix trivial e um para o fix com dimensão positiva. Então, aqui, eu uso as soluções dos sistemas com epsilon para construir essa sequência minimizante. Então, aqui que eu vou estudar o comportamento assintótico. A partir de um reescalonamento, quando o fix é trivial, eu obtenho os spikes acoplados, né, os picos acoplados, que vão me dar uma solução do sistema limite. Além disso, eu tenho esse limite aqui com respeito às energias, tá? As energias mínimas dos sistemas com epsilon, elas vão tender para a energia mínima do sistema. E o outro perfil, que é o caso da dimensão positiva, bom, aqui a gente já sabe, né? Vai existir essa sequência que está no fix, que vão ser os pontos de concentração, e aí os picos vão desacoplar e vão me dar soluções após um reescalonamento e uma translação dos problemas, né, desacoplados. Também vamos ter o mesmo limite. Vejam que aqui eu coloquei a soma, porque aqui a gente não tem uma solução para o sistema. A gente tem as soluções dos problemas e a soma de suas energias, na verdade, é igual à energia do sistema todo, né? Então, os teoremas 3 e 4 vão seguir diretamente do teorema 8. O teorema 3 é para o caso do fix trivial, teorema 4 para o caso do fix não trivial. Teorema 3, a gente usa o mesmo grupo do teorema 1, porque a gente quer solução do sistema limite. E aí, de novo, a única diferença é que agora eu parto das soluções dos sistemas com epsilon, tá? Faço um reescalonamento e tenho essa conclusão. Vejam aqui o meu CM chapéu. Ele é obtido por aquela conclusão de que a energia
dos problemas dos sistemas com epsilon, no limite vai dar a energia do sistema limite. Vejam que essa é a constante que eu falei, que você multiplica o inverso dela pela norma e obtém a energia, tá? Então, se eu tenho essa constante, se eu pego esse C e multiplico por inverso disso, eu tenho a energia, na verdade, da solução. E aí as componentes vão ser positivas, as primeiras M, e as últimas vão mudar de sinal devido ao comportamento, né, das soluções. Como eu tinha falado, elas herdam esse comportamento das soluções do problema com epsilon. Já o teorema 4 é um pouco mais complicado. Eu uso agora o subgrupo menor, com menos simetrias. Notem que o fixo vai ser o Rn menos 4 nas últimas coordenadas, desde que n seja maior ou igual que 5. E aí, como eu tenho o fixo não trivial, eu faço o mesmo esquema de escolher bem quem são os meus φs, para ter as primeiras componentes positivas, as últimas que mudam de sinal, e eu vou construir uma solução que eu chamei aqui de VI til para cada um dos problemas, que é dada pelo teorema 8. Qual a diferença dessa VI til para a VI que o teorema 4 diz? É exatamente aquelas simetrias a mais que eu falei que a gente consegue de bônus. Como a gente está com os problemas desacoplados, o que a gente sabe é que a gente tem que a solução positiva é única e radial a menos de alguma translação. Então, essas VTILs, na verdade, elas vão ser a própria VI a menos de uma translação. Já para as últimas componentes, eu não estou com solução positiva. Então, o que eu garanto, pelo exemplo I, pelo φI, são essas simetrias aqui. Vejam que eu não garanto simetrias nas últimas componentes. Porém, tem um argumento padrão que também é usado para mostrar que a solução do problema, quando positiva, é única a menos de translação, que nos garante a existência deste ponto no fix, que após a translação, na verdade, eu tenho também simetrias nessas últimas componentes, tá? E aí, eu defino esses pontos, que são pontos também do fix, tá? São pontos fixos de G, que após eu fazer a translação com esse ponto e definir esses daqui, eu tenho todas aquelas conclusões que são enunciadas no teorema 4. Quais são as conclusões? Basicamente, são essas aqui, só que vejam que aqui eu tenho a conclusão com zeta. E aí, quando eu defino o xi, eu tenho as conclusões correspondentes, tá bom? Notem também que aqui nós temos o CM, que da mesma forma do CM chapéu, é definido como sendo uma constante vezes a energia. E aí o que eu queria finalizar é explicar por que essas energias satisfazem essa desigualdade. Primeiro, as simetrias do teorema 3 ou do teorema 1, elas são do grupo G. Lembrem que o grupo G, ele é o grupo gama cartesiano com n-4, então eu tenho mais simetrias. Só por ter mais simetrias eu já garanto a desigualdade, mas não estrita. Então, da onde vem a desigualdade estrita? Vem da proposição 6, no fato de que essa energia aqui, ela é atingida, existe uma solução com essa energia, que é a solução de energia mínima para todas aquelas simetrias. Já essa não. A gente viu que essa não é atingida pela proposição 6. Aqui, na verdade, essa energia, ela é a soma das energias dos problemas, né? Então, se essa é atingida e essa não, elas não podem ser iguais. E aí a gente tem a desigualdade estrita, tá? Então, é isso. Espero que tenha ficado claro. Eu tentei explicar bastante, porque eu sei que esse problema de simetrias é algo que a gente não está acostumado a ver, então é uma abordagem um pouco particular, um pouco singular. Agradeço a vocês pela atenção e muito obrigado. Qualquer dúvida, podem perguntar que eu respondo. Ok, obrigado, Mayra.